Não sei se a minha imagem vai ficar muito fragmentada, né? Aquelas coisas de stop motion lá que a gente vê no cinema, com animação, com marionetes ou manequins. Não sei se vai ficar meio fragmentado, às vezes a internet dá um probleminha aí, né? Então vamos lá. Então, hoje é articulações do membro inferior, que é articulações que nós temos que frisar com relação aos movimentos, né? Por que isso aí? Porque se eu ficar detalhando para vocês estruturas, às vezes isso interessa mais para quem está fazendo. Na verdade, interessa. Se eu fizer uma descrição mais detalhada, meu objetivo da aula é revisão, então não pode ser detalhado, né? Então, eu vou dar uma ênfase mais em questão de funcional. Então, o que nós temos de articulações importantes do membro inferior? Primeiramente, os ossos que envolvem o membro inferior, que é quadril, aqui eu vou mostrar de um lado só, né, o quadril, aqui o fêmur, depois nós temos a região da perna, onde tem a tíbia, medialmente, e a fíbula lateralmente, e depois as articulações que acompanham esses ossos, logicamente, né, e os esqueletos do pé, onde nós vamos ter os ossos tarsais, os 7 ossos proximais, os tarsais, depois os metatarsais, da região chamada médio pé, e o antepé as falanges, retropé corresponde aos ossos do tarso, certo? Então, tarsais, metatarsais, parte intermediária ou média, e aqui as falanges, correto? Então, 3 falanges, desde o dedo, do segundo dedo até o 5º dedo. 2 falanges para o hálux, que é o primeiro dedo, que é o mais medial, o dedão do pé. Então, aí nós temos que não entrar em maiores detalhes de movimento de articulações do médio e do retropé, aliás, do antepé, desculpe, e do médio pé, mas sim mais articulações que envolvem o tornozelo. Então, a articulação essa denominada talocrural. Nós vamos terminar a aula aí. Então, começando pelo quadril, na posição anatômica, o bonequinho a partir da posição anatômica. Eu vou só afastar esse membro aqui, para vocês poderem ver de perfil. Então, aqui a vista anterior aqui, a vista posterior aqui, tá certo? Então, a vista de trás, que é a dorsal, e a vista ventral, que é da frente, perfeito? Então, o que nós vamos fazer os movimentos dessa articulação do quadril? Nós não vamos considerar as articulações que envolvem o sacro íleo e sacro-coxígea, que embora façam parte da articulação da chamada pelve, né? Nós não vamos entrar em maiores comentários sobre isso, mas sim sobre, principalmente, o quadril. Então, aqui o quadril, ele faz os movimentos em que o membro se desloca para frente, fazendo a flexão, né? Flexão do quadril, depois volta à posição original, posição anatômica, e no mesmo sentido, no plano mediano, faz o deslocamento por trás do membro inferior. Então, isso aqui é a extensão, né? Então, flexão, extensão, articulação do quadril. Mas ela não é gínglimo, não é uniaxial, certo? Se fosse uniaxial, fosse um eixo só, e uniaxial seria gínglimo, mas não é. Então, ela é capaz de fazer movimentos também em outro eixo perpendicular ao eixo de flexão e extensão, que é o eixo transverso, né? Então, aqui ele faz esse movimento, agora vista de lado, ó, vista de frente, vista anterior. Vou virar aqui a cabeça, para olhar para frente, a cabecinha olhando para frente. Aqui, ó. Então, vista anterior, né? Então, faz um movimento de deslocamento para o lado, esse movimento é a abdução, e faz um movimento de retorno, que é a adução. Então, a abdução afasta do plano mediano, a adução aproxima o membro inferior do plano mediano, que é a mesma coisa que acontece também no membro superior, né? Então, até aí tudo bem, gente? Então, mas é só que tem mais eixos de movimento aí.
Então, o plano que faz esse deslocamento de medial para lateral, né, do membro inferior, que é o de abdução e adução, o plano vai ser perpendicular ao plano mediano, que vai ser o plano frontal, tá? Que é descrito esse movimento. Lembrando isso, agora tem os movimentos de girar, ou movimentos rotatórios. E nós temos um eixo aqui representado por esse lápis aqui, ó. Esse eixo, ele parte, na verdade, ó, se pegar aqui a articulação do quadril, onde tem o acetábulo e tem a cabeça do fêmur, nós vamos passar uma linha que vai começar na cabeça do fêmur, vai descer para o lado até atingir o côndilo lateral do fêmur. Então, da cabeça do fêmur ao côndilo lateral. A cabeça é medial, certo? Então, essa linha reta, mas ela é uma linha oblíqua também. Então, de medial para lateral, ou seja, da cabeça do fêmur, articulação do quadril, para o côndilo lateral do fêmur, certo? Aí a linha termina. Então, formamos essa linha, portanto, representa a linha de rotação. Então, pelo entendimento de rotação, por exemplo, nos ossos do antebraço, no rádio e na ulna, essa linha acompanhava o comprimento do osso. Esse eixo, né? Eixo superior inferior acompanhava o comprimento do osso. Nesse caso, o comprimento ele vai ser desigual, porque é uma linha oblíqua, mas vai ser a linha que orienta a rotação do membro inferior, especificamente da coxa, do fêmur, tá certo, gente? Então, vai ser movimentos rotatórios na posição anatômica, Então, essa linha na posição anatômica é uma linha de medial para lateral e de cima para baixo, ou superior inferior, tá? Para facilitar esse movimento, é comum fazer o quê? A flexão do joelho, aproximadamente 90 graus, de tal forma que eu posso fazer os deslocamentos também, as rotações melhor, né? As rotações do fêmur de medial para lateral. Então, assim, ó. Então, assim, a rotação lateral, ó. Veja só como é que eu estou girando. Medial assim, lateral assim. Ou como alguns ainda chamam, né, alguns clínicos ou fisioterapeutas que trabalham com cinesiologia, com a parte de anatomia palpatória, eles chamam de rotação interna, que é a rotação medial, que eu chamo de rotação medial. E rotação externa, rotação lateral, tá certo? Externa é a lateral e interna é a medial, tá? Então, vejo que eu estou flexionando aqui o joelho para poder visualizar melhor essa rotação. Eu posso combinar, inclusive, com a flexão do quadril também e fazer essas mesmas rotações do fêmur. Então, rotação interna medial, externa lateral. Interna medial, externa lateral, certo? Então, aqui, o que vale é que eu falei para vocês, essa linha aqui, na posição anatômica, ela não acompanha exatamente a diáfise do fêmur, não acompanha o comprimento do fêmur, tá? Outra coisa, por que acontece essa linha não acompanha, então? Aí vocês perguntam por que está na posição anatômica, os membros estão paralelos? Na verdade, eles não estão exatamente paralelos, porque existe um ângulo do colo do fêmur, é um ângulo de inclinação do colo do fêmur. Ou seja, se eu traçar uma linha que passa pelo colo do fêmur, vai desde da cabeça do fêmur e passa pelo colo, essa linha não vai descer pelo comprimento do fêmur. Ela vai se afastar do fêmur, tá? Então, existe uma linha, uma angulação chamada de ângulo colo diafisário, inclusive, colo diafisário do fêmur, tá certo? Um ângulo de aproximadamente 145 graus de abertura, assim. É um ângulo obtuso, que varia também conforme a idade. Então, na criança recém-nascida, é um ângulo diferente, que vai aos poucos, vai se tornando mais aberto, ou, dependendo do caso, assim, que haja alguma doença, alguma patologia, como
aproximação dos joelhos, vai se tornando um ângulo mais agudo, mais fechado. Tá? É o ângulo colo diafisário, ou ângulo de inclinação do colo do fêmur. Então, vocês entenderam essa diferença de rotação, e vocês poderão depois examinar ali no D'Angelo Fatini, deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu estou com o livro aqui do D'Angelo Fatini, vocês pegam a figura 1714, anote aí, por favor, figura 1714, que é o fêmur mostrando o ângulo de inclinação do colo do fêmur, tudo bem? Ângulo de inclinação. Então, na página 226, ok? Anotaram aí? Página 226, figura 1714. O livro que eu estou usando é a edição de 2011, da Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar do D'Angelo Fatini. Tá bom? Feito isso, gente, então nós vamos passar depois para combinação dos movimentos também, flexão, extensão, adução e abdução e rotação medial, rotação lateral, resulta no movimento de circundação ou circundução. Esse circundução é mais reduzido, é mais limitado esse movimento no membro inferior, sempre ao nível da articulação coxo-femoral, quer dizer, da articulação do quadril, sempre, tá? Então, esse movimento é mais limitado e que descreve uma imagem de um cone. Quando faz o movimento do membro superior, já existe maior amplitude, então é mais amplo, não é reduzido, como o caso do membro inferior, ao nível da articulação do ombro, ok? Então, existe maior abertura aqui na base do cone, ela tem uma maior amplitude, certo? Maior diâmetro. Já o diâmetro da base do cone, em relação ao membro inferior, é mais reduzido. Certo, gente? Agora, isso se deve ao quê? À presença de músculos e da própria fraqueza da cápsula articular, que permite movimentos mais amplos, e da resistência dessa cápsula articular da articulação do quadril. Essa cápsula, ela apresenta ligamentos de reforço mais resistentes que limitam o movimento. Então, além de músculos também, de tendões de músculos que atravessam a articulação, nós temos que considerar também a presença de fortes ligamentos que dão resistência ou bloqueiam os movimentos executados tanto do ombro em relação ou do quadril em relação ao ombro, né? Movimentos que são mais bloqueados, são mais reduzidos, são mais limitados. Passando depois para o joelho, nós temos os movimentos clássicos de flexão e extensão do joelho. Note que eu fiz a flexão do quadril, mas eu posso fazer também aqui, ó, flexão do joelho, e a flexão é o movimento da perna para trás, né, acompanhando também o plano mediano, e o alinhamento dos ossos da perna com os da coxa, né, é a extensão, e essa extensão também com flexão do quadril, para ser mais, vocês entenderem que tem um alinhamento de ossos aqui, certo? Então, isso aqui tudo é extensão com adução e extensão, uma hiperextensão aqui também. Tá? Eu posso fazer até um pouquinho mais, mas a patela impede que faça um movimento de extensão forçada, né? Além do limite. Não sei se vocês estão me entendendo, mas quando eu faço também flexão eu posso fazer assim, com a flexão do quadril e flexão do joelho, ou a flexão assim, ó, estão vendo? A flexão desse daqui, ou flexão desse, tanto faz. Quando eu faço movimento de flexão, eu tenho associado à flexão do joelho, eu tenho também as rotações da perna. E as rotações da perna também, em direção ao plano mediano, é uma rotação medial interna. E em direção ao plano lateral, uma rotação externa ou lateral. Tá certo? Eu prefiro usar os termos medial e lateral, viu, gente? Eu estou usando sinônimos para vocês, quando estiverem no terceiro ano, anatomia palpatória, ou na cinesiologia,
vocês estarem, se adequarem mais a memorizar certos termos que podem não dizer, não coincidir com os termos que eu uso. Tá? Então, eu uso sinônimos também. Então, esses movimentos do joelho são de uma articulação contrária. Aqui, no caso do quadril, é uma articulação triaxial, né? Ou até mais eixos também. Mais do que triaxial, é poliaxial. A articulação do joelho biaxial, ou seja, de flexão e extensão, e também rotação, então biaxial. E a articulação do tornozelo faz movimentos também de flexão plantar e dorsiflexão, flexão plantar, veja, igual a ponta dos pés apoia-se no solo, as extremidades anteriores dos dedos apoia-se no solo, é flexão plantar ou plantiflexão, estão vendo? Ó? Plantiflexão. No tornozelo, na articulação talocrural. O movimento no mesmo plano sagital de plantiflexão, mas em sentido oposto, é de dorsiflexão. Então, nesse caso, o calcanhar se apoia no solo, e não mais as extremidades dos dedos, das falanges distais, certo? Então, o calcâneo que se apoia no solo. Então, isso aqui é dorsiflexão ou flexão dorsal. Também no mesmo plano que eu já mencionei, plano mediano. Agora, quando eu faço os movimentos que já não são característicos do gínglimo, né, que é essa articulação talocrural, mas movimentos das articulações subtalares ou articulações distais, né, do tarso, distais em relação à talocrural, existem movimentos combinados aí, chamados de rotação para dentro e para fora, ou seja, medial para dentro, né? Medial para o plano mediano, é chamado de inversão do pé. E o movimento de rotação do lado oposto, no plano lateral, é a eversão do pé. Então, inversão do pé e eversão do pé são movimentos antagônicos, certo? Então, existem aqueles músculos, novamente, que vocês vão ver, que já ouviram, já estudaram, nós vamos recapitular para vocês, são os músculos que são inversores e inversores do pé, bem como os dorsiflexores e plantiflexores. Então, a articulação talocrural é uniaxial, ou seja, é gínglimo, é articulação em dobradiça. As subtalares, ou a subtalar, desde o calcâneo, talos, calcâneo, e as seguintes, intertarsais, né, entre os ossos do tarso, são o conjunto todo forma os movimentos de eversão e inversão do pé. Aí nós temos as articulações distais, tarso-metatarsais e depois metatarso-falângicas. As tarso-metatarsais são movimentos de deslizamentos, porque são planas, e as articulações metatarso-falângicas ocorrem movimentos em dois eixos, então são biaxiais, né? E as articulações interfalângicas são do tipo gínglimo, ou seja, uniaxiais. Então, são essas articulações aí que não dá para fazer no manequim, é lógico, por causa da estrutura do bonequinho não permite. Pessoal, alguma dúvida? Se ficou? Não tendo dúvidas, vou tomar aqui se tiver alguma dúvida. Vocês sabem que as minhas apresentações eu gosto de desenhar, né? Mas, infelizmente, eu gosto muito das imagens da internet. Se eu pudesse, eu desenhava, né? Mas a gente gasta muito tempo, às vezes não dá para a gente ter tempo hábil. Mas eu vou apresentar desenho, pelo menos alguma coisa de desenho, só para a gente poder... Então, acompanhe aqui a apresentação, por favor. Estão enxergando, né?
Sim, prof, tranquilo. Dá para ver sim. Então, vamos lá. Eu fiz uma caricatura minha aqui, né? Mas não é o motivo, o assunto da aula não é a minha caricatura. Espero que eu desenhe melhor que isso, né? Com o tempo, né? Eu procuro sempre melhorar. Mas vamos partir, então, para essas articulações. Os acidentes ósseos já foi visto, né, gente? Articulações, a gente fala também acidentes ósseos durante a descrição das articulações. Mas o esqueleto axial já foi assunto já abordado e o acidentes ósseos apendicular. Agora, as articulações que nós trataremos, né, só na minha aula hoje, é do quadril, joelho e pé. Ou seja, a articulação coxo-femoral, a tíbio-femoral, que é do joelho, e fêmoro-patelar também, faz parte do joelho, né? E a articulação talo-crural, certo? Ou tibiotársica. As demais articulações eu vou enviar em vídeos. Eu já mandei, não sei se eu já mandei vídeos para vocês. Eu vou enviar para vocês os vídeos de aula que eu salvei, inclusive da anatomia da Unicamp, Departamento de Anatomia da Unicamp, em que as aulas são dadas 100% no laboratório de anatomia. Então, com peças naturais, então isso tem uma grande qualidade, né? E vocês poderão, então, assistir de uma forma assíncrona. Então, só a aula de membros inferiores, que é a aula síncrona hoje, né, pessoal? Para não ficar, não estender muito o assunto, porque senão vai ficar muito cansativo. Depois vocês, eu vim falar que eu liguei lá no 130, o horário da nossa aula seria, na verdade, estava quase chegando às 2h30, né? No horário de verão, mas na verdade houve um cancelamento do horário de verão pelo presidente do Brasil, não é? Pelo que eu soube. Então, estamos dentro do horário e eu não me atrasei. Quase que eu tive um desmaio, um susto. Tomei um susto agora, a hora que eu estava, depois do almoço, fui deitar um pouco, aí, quando foi ver o horário, que 130 era quase 2h30 da tarde, né? Imagina. Mas vamos partir, então, para as estruturas articulares. A articulação coxo-femoral, que é do quadril, uma de artrose esferoide poliaxial. A classificação funcional poliaxial, não é? Ou cinesiológica, funcional cinesiológica da articulação. O que nós temos? Estruturas importantes. No quadril, nós vamos encontrar essa estrutura arredondada e afundada, chamada de labrum acetabular. O que é labrum? Do latim, lábio do acetábulo. Lábio do acetábulo é a margem. A margem acetabular ela é reforçada por uma cartilagem hialina, uma auréola cartilagínea, certo? Que parece um círculo quase completo. É incompleto inferiormente, devido à estrutura que acompanha essa cartilagem, esse lábio do acetábulo, que é a fibrocartilagem. Essa estrutura, que é de cartilagem, é o chamado face semilunar. Face semilunar. Portanto, o acetábulo inclui a margem acetabular com seu lábio, certo? A fossa do acetábulo, onde não tem cartilagem, mas tem preenchida por gordura, e o restante, que é a face semilunar, que é a cartilagem de articulação. Cartilagem articular. Essa cartilagem, é lógico que ela é banhada pelo líquido sinovial, sendo que o restante, o fundo, a fossa do acetábulo não é banhada por líquido sinovial, porque tem gordura preenchendo essa região, uma gordura que confere proteção contra os impactos durante os movimentos da articulação. Temos ainda, então, a cabeça do fêmur, que se encaixa parcialmente no acetábulo. Para manter a fixidez, ou seja, a coaptação, a aproximação da cabeça do fêmur no acetábulo,
é necessário um ligamento intracapsular chamado de ligamento da cabeça do fêmur. Esse aqui que está seccionado. Esse ligamento, ele tem origem das bordas da cartilagem da face semilunar, da cartilagem semilunar do acetábulo, ou face semilunar. Então, aqui nas bordas, que estão voltadas inferiormente, existe um hiato do acetábulo, e esse hiato é preenchido por um outro ligamento chamado de transverso, que une uma margem, uma borda da face semilunar até a borda da face semilunar do outro lado. Então, esse é o ligamento transverso do acetábulo. Esse ligamento apresenta fibras em sentido horizontal, portanto, transverso. E desse mesmo ligamento surge o ligamento da cabeça do fêmur, certo? Que é um ligamento, na verdade, não é exatamente cilíndrico, ele é mais triangular, em corte transversal. Esse ligamento da cabeça do fêmur se insere numa região que não tem cartilagem articular da cabeça do fêmur, que não tem cartilagem articular, que o restante da cabeça tem, né? Então, essa área, essa depressão, essa pequena escavação é chamada de fóvea da cabeça do fêmur, fóvea da cabeça do fêmur, que recebe o ligamento da cabeça do fêmur, tá certo? Então, portanto, aqui foi rompido o ligamento para poder se deslocar a cabeça do fêmur fora do seu leito, fora da sua posição na articulação. Muito bem. Então, são essas estruturas aqui, gente, que vocês devem recordar, né, que nós devemos recordar, e aí vamos informar que o acetábulo aqui é formado pela face semilunar, em forma de meia-lua, por isso é chamado de semilunar, né, que acompanha a maior parte do acetábulo, certo? Ausente na incisura e na fossa do acetábulo, portanto, e também na margem acetabular, que é revestida pela cartilagem que aparece aqui do outro lado, é a cartilagem, é o lábio acetabular, que é uma borda, é uma orla cartilagínea, uma orla, né? Tudo que é orla é que está na borda, na margem do acetábulo. Portanto, aqui é o lábio acetabular, certo? Em verde. E em verde aqui é a fossa do acetábulo mais a cartilagem semilunar, a face semilunar. O outro ligamento que eu falei para vocês, portanto, em destaque, é o transverso do acetábulo, certo? E desse sai esse ligamento, que é o ligamento da cabeça do fêmur. E nessa outra imagem à direita, vocês estão observando a cabeça do fêmur com a cartilagem que está ausente na fóvea da cabeça do fêmur. Tudo bem? Aí nós passamos para a cápsula articular do quadril. Essa cápsula tem uma parte frouxa, que não tem reforços, que são esses reforços, são os ligamentos que caracterizam bem essa articulação, que são mais reforçados anteriormente do que posteriormente, esta vista anterior, né? Esta na vista posterior da articulação coxo-femoral, nós notamos um outro ligamento aqui. Qual o nome deste ligamento na vista anterior? Na verdade, são dois ligamentos, mas vamos começar por esse, cujo trajeto de fibras é um trajeto desde a origem e inserção do quadril até o fêmur, a epífise proximal do fêmur. Então, tem um trajeto descendente, ou seja, de cima para baixo, e as fibras correm uma parte superior e uma parte inferior, né? Um trajeto descendente. Então, esse que dá um aspecto de um Y é o ligamento ilio-femoral, ou seja, se origina do ilho e se insere no fêmur. Tudo bem? Esse ligamento na vista posterior se origina do isquio e tem a forma também de uma fita que vai se afinando em direção ao trochanter maior aqui do fêmur, certo? Esse ligamento é chamado isquio femoral,
Esses ligamentos ilio-femoral e isquiofemorais são importantes para limitar os movimentos que a articulação coxo-femoral executa, especialmente os de circundução, tá? Tornando esse movimento bastante limitado. Então, não só tendões e músculos que atravessam a articulação, mas também os próprios ligamentos limitam essa combinação de movimentos que caracteriza a circundução. Passando aqui para o próximo ligamento, olha, nós temos que se origina do pubis e vai se inserir no fêmur, inclusive encoberto pelo ligamento ilio-femoral, mas ao nível da linha intertrocantérica. Esse ligamento chamado de pubo femoral, pubo vem de pubis, de onde se origina, e até o fêmur, onde ele se insere. Pubo femoral, ok? A limitação de movimentos que ele faz também, relacionado à circundução, ele limita principalmente os movimentos de abdução do fêmur, ou abdução do quadril. Aí o ligamento mais profundo, que é visualizado principalmente, não tanto na vista anterior, mas na vista posterior, mas encoberto pelos ligamentos isquiofemoral, ilio-femoral e pubo-femoral, encoberto por esses 3 ligamentos, é esse que forma esse contorno envolvendo, como se fosse um colar, envolvendo o colo do fêmur, né? Então, como se fosse um anel, um colar, com fibras circunferenciais, ou circulares. É o chamado, o conjunto dessas fibras profundas, denomina-se zona orbicular, certo? Orbicular é que está próximo à boca, que representada pelo acetábulo, pela margem do acetabular, pelo lábio acetabular, então como se fosse uma boca, né? Então, o mais próximo da boca é orbicular, ou é relacionado a essa margem, o lábio do acetábulo. Deu para entender, pessoal? Então, aqui o destaque à zona orbicular, só nessa faixa bem fina aqui de fibras circulares. E justificando também sua presença, importância funcional, é também fazer, dar resistência à cápsula articular, que ela, em alguns pontos, ela é bastante frouxa, onde acontece, por exemplo, as luxações. Pessoal, aí outra estrutura que eu jamais poderia deixar de estudar, da gente mencionar, estudar, vejo que eu peguei o D'Angelo Fatini, eu estou citando 2007 também, vocês sigam 2011, e eu vou pegar aqui para vocês, falar para vocês, com licença, a articulação do quadril, da página 262, da edição de 2011, terceira edição, para ficar mais atualizado, né? Então, a página 262 até a página 267. Estão entendendo, pessoal? Então, anotaram aí? Página 262 até a página 267. Do D'Angelo Fatini, Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar, do ano 2011, terceira edição. Aí nós vamos passar para a articulação do joelho. A articulação do joelho, a página é 277, aqui coincidiu, né? Até 281. Aqui coincidiu. Tá certo? Então, a articulação do joelho, 277 a 281. Pessoal, o joelho é formado por 3 ossos, né? Então, é uma sinovial composta, diferente da articulação do quadril, que só tem 2 ossos. Quais são esses ossos? Os côndilos do fêmur, as estruturas articulares do fêmur, distais do fêmur, os côndilos. Cada estrutura articular óssea tem uma cartilagem de revestimento, uma cartilagem alina, a patela face articular da patela, né? A patela, importantíssimo, não pode esquecer. E também a tíbia, a extremidade proximal da tíbia, com a sua cartilagem articular também.
O que a gente nota em um corte mediano, ou sagital mediano, dessa articulação que nós temos nessa imagem, nessa belíssima imagem do site do Kim Hub, que vocês estão apreciando aqui, não vamos nos deter muitas minúcias de nomes de bolsas sinoviais, são essas estruturas de membrana sinovial fechadas, que se dispõem posteriormente ou anteriormente na articulação do joelho. A maioria dessas bolsas são intra-articulares, não é? E algumas outras extra-articulares. Então, nós teremos também, além das bolsas que são intra- ou extracapsulares, teremos ainda um coxinha de pouso, tanto infrapatelar quanto suprapatelar. Coxinha de pouso é tecido gorduroso que confere resistência e participa também da reserva de energia. E, além disso, tem o líquido sinovial, a sinóvia, que preenche a cavidade articular, que nutre também a cartilagem, já que a cartilagem é avascular, além de também não é inervada. Além de não ser inervada, é uma estrutura avascular. Cada cartilagem articular dessa é avascular. Porém, a fibrocartilagem, que existe na forma de 2 semianéis ou em forma de meia-lua, 2 semianéis incompletos, que são os meniscos. Quando eu falo semi, quer dizer não forma uma letra C. Os meniscos são os meniscos medial e lateral, que é fibrocartilagem. E a parte zona periférica do menisco é vascular, e a zona central é avascular. Então, é chamada zona vermelha, aborda a margem mais espessa do menisco, seja o menisco medial, seja o menisco lateral. Tá certo? Então, são estruturas intra-articulares, os 2 meniscos que são fixados também por ligamentos à tíbia, ao platô tibial. Platô tibial se refere aos côndilos da tíbia, as faces articulares superiores dos côndilos tibiais. E o que se nota também em corte sagital ou em outros cortes, em outras vistas dessa articulação, é que os côndilos femorais são semicircunferenciais, não são circunferências completas. Tem um formato elipsoide, certo? Inclusive, essa articulação é classificada como elipsoide, né? Ou bicondilar, envolvendo tanto côndilos, 2 côndilos do fêmur, e que são em circunferência, ou semicircunferenciais, e os côndilos achatados da tíbia, que não são, portanto, não estão em congruência com os côndilos do fêmur. Aí entra a função essencial, tem 2 funções principais esses meniscos, que seria a primeira função de um coxinho de fibrocartilagem, protegendo a articulação dos desgastes das 2 cartilagens em contato, que queriam entrar em contato, mas não entram em contato, então impede o desgaste das cartilagens, e também, ao mesmo tempo, harmonizam as superfícies articulares do fêmur em relação à tíbia. Então, tornando as superfícies congruentes ou parcialmente congruentes. Ok? São 2 funções essenciais que vocês não podem esquecer, então. Aqui, então, vamos ver em detalhe, corte mediano côndilo femoral, essa região da epífise distal do fêmur, tanto faz se é o côndilo lateral ou medial, mas tem o mesmo aspecto, que vocês estão vendo aqui, né, pintado em verde, o côndilo medial, especificamente, toda a parte da diáfise também do fêmur, e aqui também um destaque para uma bolsa sinovial, a tal da bolsa suprapatelar em corte mediano do joelho também. E note que também tem uma gordura suprapatelar que acompanha essa bolsa, certo? E essa gordura também, como a infrapatelar, são envolvidas por membrana sinovial. Lembrem, não esqueçam que membrana sinovial é a túnica ou camada interna da cápsula articular do joelho. Ok?
Anteriormente, nós temos a patela, superiormente a patela, o tendão do quadríceps femoral, bem como o ligamento articular do joelho que se insere na bolsa suprapatelar. Vocês estão vendo em vermelho aqui pequenininho? É uma porção do músculo vasto intermédio. Então, chamado ligamento, chamado músculo articular do joelho. E nós temos também aqui, com relação, então, tem o tendão do quadríceps, a patela distalmente, a bolsa pré-patelar na frente, subcutânea, e o ligamento da patela, com duas bolsas, uma superficial e a outra profunda intracapsular, certo? Então, o ligamento da patela une ao ápice da patela a tuberosidade da tíbia. Aí nós temos um detalhe em corte também sagital mediano da patela, com a sua cartilagem articular, na sua face articular, com a cartilagem em azul claro, né? O osso com a substância compacta e esponjosa em verde, né? E também a face patelar do fêmur, que é a área em que a face articular posterior da patela se encosta. Então, na face patelar do fêmur. Perfeito, gente? E também aqui em verde, a face articular tanto do côndilo femoral, superiormente, da patela, e a face articular do platô tibial. Ou seja, a cartilagem, a mesma cartilagem articular que existe nesses três ossos. Só que aqui com destaque é o platô tibial. Os meniscos em azul mais claro são observados em corte sagital como estruturas que parecem, então, em formato de uma cunha, né? Nesse aspecto aqui, nesse corte. A cavidade sinovial tem a sinóvia, que é produzida pela membrana sinovial, que é o ultrafiltrado do plasma sanguífero, certo? O ultrafiltrado do sangue, que atravessa a membrana, que é uma estrutura celular, e vai se acumulando nessa cavidade e vai sendo reabsorvida também pela bolsa, pelas bolsas sinoviais que existem, intracapsulares. Essa reabsorção é imprescindível para que não ocorra edema ou inflamação ou inchaço da articulação do joelho. O ligamento da patela em destaque aqui nessa imagem da direita, do lado direito, aqui o ligamento da patela, dá para ver a origem superiormente e a inserção na tíbia inferiormente. E aqui uma vista anterior de estruturas superficiais da cápsula articular. Notem que, com a remoção da pele, tela subcutânea, da fáscia muscular e de quase dos músculos do quadríceps, exceto o articular do joelho, que é uma porção do músculo vasto intermédio, né? Esse articular do joelho se insere na bolsa suprapatelar, enquanto que os demais, os retos, femoral, vasto medial e o vasto lateral foram removidos aqui, seccionados, mas as suas inserções permaneceram, formando parte da cápsula. E onde a cápsula foi removida, é possível observar fendas ou hiato, ou espaços, em que aparece a gordura infrapatelar extremamente copiosa, que é abundante, né, na cavidade articular da articulação do joelho. O ligamento da patela aqui também bem desenvolvido, bem laminar, um aspecto assim laminar e menos cilíndrico, né? E os ligamentos colaterais também aparecem aqui, embora não muito evidentes, mas o colateral fibular e o colateral tibial, cujas origens e inserções são desde o fêmur até a fíbula, o colateral fibular, ou até a tíbia, o colateral tibial, certo? Especificamente a cabeça da fíbula que recebe o colateral fibular. E a parte proximal do fêmur, abaixo do côndilo medial, também recebe o colateral tibial.
Com a remoção de maior parte da cápsula, inclusive do ligamento da patela, rebatimento da patela e sua bolsa suprapatelar para baixo, é possível observar que o corpo adiposo infrapatelar ele é revestido por membrana sinovial que forma a chamada pregas alares, em latim plica. Prega é plica em latim, ou prega em português. Então, aqui nós temos pregas alares, em forma de asa, né, na gordura infrapatelar. E a face patelar aqui também ficou evidente, porque foi removida a patela e deslocada para baixo, certo? Então, foi exposta toda a cavidade articular aqui, que aqui seria toda ela banhada pela sinóvia, inclusive a sinóvia banha todas as cartilagens que existem tanto no fêmur, quanto na patela, quanto na tíbia. Note uma coisa também, gente, que é importante lembrar para vocês, a articulação tibiofibular proximal não faz parte da articulação do joelho, tá certo? É uma articulação da perna, a tibiofibular sinovial plana, e nela também tem ligamentos tibiofibulares. E as demais porções da tíbia, quer dizer, o corpo da tíbia mais o maléolo lateral, constitui também com a sua membrana, forma a sindesmose tibiofibular. Aí nós temos, com a remoção de quase toda a cápsula, ou praticamente toda a cápsula, menos os ligamentos colaterais, né, que estão preservados em vista anterior, colateral fibular, que é o externo, e o colateral tibial, que é o interno, quer dizer, é um ligamento medial, o outro ligamento é lateral. Esse colateral tibial, tanto nesta vista anterior quanto na vista posterior, ele está firmemente aderido ao menisco medial, tá certo? Mas ele é considerado um extracapsular, porque ele não se adere ao restante da cápsula articular e nem ao menisco. Já o ligamento colateral fibular é totalmente extracapsular, ele não se adere ao menisco lateral, ou menisco do mesmo lado. Entre os dois meniscos, lateral e medial, se observa aqui, que eu vou dar mais um aumento maior, se observa aqui, unindo a ponta anterior do menisco lateral à ponta anterior do menisco medial, unindo as duas pontas meniscais, o ligamento transverso do joelho, tá certo? Esse ligamento nem sempre, aqui, ó. Vou voltar aqui. Então, o ligamento transverso do joelho, ele é intracapsular, mas ele também se funde ao ligamento cruzado anterior, certo? Cruzado anterior, que também tem uma certa parte, ele se funde ao menisco medial também, ele se liga ao menisco medial. Geralmente, fraturas ou rupturas do ligamento cruzado anterior interferem também na mobilidade ou na estabilidade do menisco medial, que acaba se rompendo junto com o ligamento cruzado anterior. Uma outra causa de ruptura do menisco medial é a própria sua fixação no ligamento colateral tibial. Então, quando esse ligamento colateral tibial se rompe, ele pode também romper o menisco medial, ou vice-versa, o menisco medial romper o ligamento colateral tibial. Já o ligamento colateral fibular não está tão sujeito a rupturas, porque ele não se prende diretamente à cápsula ou ao menisco correspondente. Então, cerca de 6 a 7 casos, em torno de 6 de lesão de menisco, né? Se for contar as lesões de menisco, o total de 10 meniscos lesados, 6 a 7 desses 10 meniscos lesados são os meniscos mediais, ou menisco medial, tá? Então, principalmente em praticantes de futebol, de 10 futebolistas que sofrem ruptura de menisco,
existe uma porcentagem aproximada, então, de 6 a 7 probabilidade de ser o menisco medial que vai se romper, tá? Então, 6 a 7 vezes maior probabilidade. Por quê? Porque é um menisco mais fixo e também porque o peso do fêmur é conduzido ou centralizado, principalmente no côndilo medial do fêmur, que é um côndilo mais avantajado, certo? Mais volumoso. Então, o peso maior se distribui em cima do menisco medial. E essa distribuição de peso também favorece a ruptura do menisco medial, e não somente a ligação com o lateral tibial. Certo, gente? Dados importantes para quem pratica futebol ou outras atividades como hóquei, aquele que faz como é que chama? Com aqueles... no gelo lá, com patins, né? Hóquei no gelo. O pessoal chama de hóquei, né? Mas o futebol, que é um esporte aqui bem conhecido no Brasil, a maioria dos esportistas sofre lesão desse menisco medial. Infelizmente, o menisco medial também ele se desidrata, né? Porque o líquido sinovial, a sinóvia, não consegue muitas vezes hidratá-lo suficientemente. E nem a presença dos vasos sanguíferos, que os plexos capilares que chegam a esse menisco não são suficientes para hidratar esse menisco. De forma que as rupturas se dão mais na parte que é a vascular do menisco, né? A parte mais central do menisco. Na vista posterior, que vocês têm aqui, lembrando que os ligamentos cruzados são 2, na vista anterior, o cruzado anterior, ele percorre, assim, desde o fêmur, ou desde a tíbia da área intercondilar anterior, até o côndilo lateral do fêmur, na face interna do côndilo lateral. Enquanto que o cruzado posterior, ele percorre desde a face interna do côndilo medial, ou seja, onde ele se insere, esse mesmo ligamento cruzado posterior se origina da área intercondilar posterior. As áreas intercondilares anteriores e posteriores são de origem dos ligamentos cruzados. E as faces internas dos côndilos do fêmur correspondem às suas inserções. Importantíssimo é falar também que esses ligamentos cruzados, eles limitam os movimentos rotatórios, tanto do fêmur quanto da tíbia, como os movimentos anterior-posteriores da tíbia em relação ao fêmur, e vice-versa, do fêmur em relação à tíbia, movimentos anterior-posteriores, certo? Como os movimentos rotatórios. Bem como esses ligamentos colaterais impedem, também limitam os movimentos também de deslocamento laterolateral dos meniscos, né? Então, reduzindo, impedindo que os meniscos tenham uma mobilidade exagerada, certo? Em sentido lateral. Aqui nessa vista posterior dá para ver o cruzado posterior, portanto, ele se originando da área intercondilar posterior e se inserindo na face interna do côndilo medial do fêmur, na face interna. Aqui nota-se também o ligamento menisco femoral, que vocês devem estar lembrados, não sei ainda se lembram dele, que une o menisco lateral, sua ponta posterior, até a face interna do côndilo lateral, côndilo medial do fêmur, tá? Aqui o menisco, o ligamento cruzado anterior, a sua inserção femoral, né? Cruzado anterior, e aqui o cruzado posterior, e quase toda a sua extensão, atravessado pelo ligamento menisco femoral, que na verdade também não só o posterior, mas tem também o anterior, que está encoberto pelo cruzado posterior. A função dos ligamentos meniscos femorais é justamente limitar os movimentos do menisco lateral, que tem movimentos mais amplos. Ainda assim, a cápsula articular do joelho é perfurada por um tendão do músculo poplíteo, que aparece encoberto pelo colateral fibular. O músculo poplíteo que se origina do côndilo lateral do fêmur e se insere na face posterior da epífise proximal do fêmur, tá?
acima da linha do músculo sóleo, onde ele se insere. Bom, sem mais delongas, né? Nós vamos terminar essa aula, acho que por volta de 3 horas, gente. É uma aula curta, né? Mas eu não podia deixar de mencionar que o joelho, ele apresenta retináculos. Os retináculos, denominados de medial e lateral, primeiramente o medial, corresponde à inserção, aliás, esse daqui é o lateral, na vista anterior, né? Então, esse aqui é o lateral, que é a cabeça da fíbula, que aparece aqui também, o ligamento colateral fibular, né? Aqui o tendão do poplíteo também, com uma bolsa sinovial envolvendo o tendão. Portanto, esse retináculo aqui, ó, do meu lado esquerdo, né? Esse retináculo aqui é o retináculo lateral, que é uma expansão, uma continuação da inserção do vasto lateral. Já o vasto medial, que é esse aqui, apresenta uma expansão chamada de retináculo medial, que é esse aqui desse outro lado. Toda vez que aparece uma membrana azulada aqui, é uma bolsa sinovial que corresponde a bolsa anseriforme, ou da pata de ganso, com a inserção dos 3 músculos da pata de ganso, que é vocês lembram deles? Os músculos? Sartório, né? Sartório. O grácil, né? E depois o semitendíneo, sartório, grácil e semitendíneo, formando uma pata de 3 dedos, como se fosse uma pata de ganso. Na vista posterior da cápsula articular, se vê que a cápsula é frouxa, porém apresenta os seguintes reforços: os ligamentos poplíteos. Então, a fossa aqui é chamada fossa poplítea, é a região posterior do joelho, enquanto que a região anterior tem a patela, né? Também faz parte da cápsula articular. E é envolvida parcialmente pelo tendão do quadríceps femoral, juntamente com o vasto intermédio. Então, aqui nós temos, gente, bolsas sinoviais nas origens onde foram seccionados os 2 gastrocnêmios, o gastrocnêmio, a cabeça lateral e a cabeça medial, com bolsas sinoviais na origem, né? E depois a inserção do músculo semitendíneo, que forma também a pata de ganso, e do semimembranáceo. Então, aqui o semimembranáceo, ele apresenta uma expansão que vai ser o poplíteo oblíquo, poplíteo oblíquo. E o outro poplíteo, que vai ser uma extensão também da inserção dos ligamentos que atravessam aqui, do tendão do músculo quadríceps femoral também, formando aqui o poplíteo arqueado, certo? Então, poplíteo oblíquo e poplíteo arqueado. Esse poplíteo arqueado, ele é atravessado aqui pelo músculo poplíteo, que está seccionado aqui também. Então, desde a origem até a inserção, o músculo poplíteo, um dos músculos mais importantes também na flexão com rotação da perna ou do fêmur. Então, gente, poplíteo arqueado, que dá passagem ao músculo poplíteo, e o poplíteo oblíquo, que é formado pela continuação do músculo semimembranáceo, superiormente, né? Esses ligamentos são capsulares, obviamente, são tipicamente capsulares, mas aqui também vemos o ligamento colateral tibial, e na sua parte média é fixo aqui ao menisco medial, e também parte da cápsula articular, posteriormente, tá certo? Então, esse ligamento não é totalmente extracapsular, uma parte dele é capsular, que é a parte central do ligamento. E aqui também, o mesmo ligamento colateral tibial, quando se faz a flexão do joelho. E ao mesmo tempo que se faz a flexão, se nota que os ligamentos da patela, na extensão, é mais frouxo e tenso quando faz a flexão da articulação do joelho, certo? No movimento de flexão da tíbio femoral.
articulação tíbio-femoral. Esses movimentos flexão e extensão também são acompanhados de relaxamento dos colaterais na flexão e na extensão de retesamento, ou seja, de aumento da tensão dos ligamentos colaterais, bem como dos ligamentos cruzados. O cruzado posterior fica mais tenso quando faz a extensão e o cruzado anterior fica mais tenso quando faz a flexão. E, ao contrário, o cruzado posterior fica mais relaxado, né? Aí, numa vista superior, nós vamos terminar já a articulação do joelho, né? E eu vou lembrar aqui para vocês que nós vamos passar depois para a página da articulação do tornozelo, né? Que é a página 294 do D'Angelo Fatini. Então, terminando a articulação do joelho, nós temos uma vista superior do platô tibial, com as faces articulares dos côndilos, faces articulares lateral, aqui, onde se apoia o menisco lateral, que parece uma letra C fechada, quase fechando, inclusive, chegando até o ponto de fundir-se as duas pontas, formando um anel, né, um anel com orifício no centro, onde aparece a cartilagem articular da tíbia, e na outra cartilagem articular tibial, no platô tibial medial, nós vamos ter um menisco mais aberto, com as pontas e com seus respectivos ligamentos também menisco-tibiais. Tanto no lateral quanto no medial, os ligamentos menisco-tibiais prendem-se os meniscos à tíbia. E a presença também de ligamentos seccionados cruzados, os cruzados anterior e o cruzado posterior, que se originam respectivamente da área intercondilar anterior e da área intercondilar posterior. Entre as duas áreas intercondilares vai existir os dois tubérculos intercondilares, medial e lateral, que formam a eminência intercondilar. Portanto, nós temos aqui o ligamento colateral tibial, que é mais laminar, né? E o ligamento colateral fibular, aqui na cabeça da fíbula, aderido, na cabeça da fíbula, que é mais cilíndrico, em corte transversal. Ok? Até aqui, tudo bem, pessoal? Então, vejam que a zona vermelha corresponde à borda periférica do menisco, enquanto que a borda periférica é mais espessa e a borda central é mais delgada, certo? Então, do menisco lateral e do menisco medial. E aí chegamos, então, à página que eu falei, 294 até 295. A articulação do tornozelo, popularmente chamado tornozelo, é a talocrural. E do esqueleto podálico com suas articulações, mas que nós não vamos gastar muito tempo falando de cada uma especificamente, né? São numerosas. Mas quais são os principais ligamentos dessa articulação talocrural? Primeiramente, são dois chamados de colaterais. Assim como no joelho nós temos colaterais, né? Lá também no cotovelo, no punho, nas articulações interfalângicas da mão e do pé também tem ligamentos colaterais. Nós vamos ter no tornozelo os colaterais na forma de feixes independentes ou fascículos. Cada feixe ou fascículo também é chamado de ligamento, mas o conjunto deles forma o ligamento colateral. Por ser de origem do maléolo medial, esse ligamento é o colateral medial, né? O conjunto dele é chamado também de deltoideo, ligamento colateral medial ou deltoideo. Ele parece uma estrutura em formato de um delta, composto pelos seguintes fascículos: um ligamento tibio-talar anterior, um ligamento tibio-talar posterior. Veja que a origem é superior à inserção inferior, ou seja, da tíbia até os ossos tarsais subjacentes, ou seja, o calcâneo, navicular e o talos. O talos, calcâneo e navicular são esses ossos vizinhos que recebem as inserções desses ligamentos.
junto com esse colateral medial que impede os movimentos de eversão do pé, né, de rotação lateral da planta do pé. Temos os ligamentos que impedem a inversão do pé, que estão do lado oposto. Então, a partir da fíbula, da extremidade distal da fíbula, ou seja, o maléolo lateral da fíbula, é óbvio que é da fíbula, né? Nós vamos encontrar 3 fascículos importantes, chamados de ligamentos talofibulares anterior, posterior, certo? Que tem um trajeto, um sentido transversal na sua orientação de suas fibras, e também o calcâneo fibular, também no sentido descendente, de cima para baixo, desde o ápice do maléolo lateral, a face, ou área póstero inferior do calcâneo, né, da face do calcâneo e da face lateral do calcâneo, do corpo do calcâneo. O calcâneo, esse osso aqui, gente, tem outros ligamentos, é lógico, eu não vou falar todos eles, por exemplo, ligamentos que partem do calcâneo e se inserem nos ossos vizinhos, como o cuboide, né? Ou do calcâneo que se insere, calcâneo cuboide, ou ligamento bifurcado também, que aparece aqui, também com origem do calcâneo, que tem uma inserção também não só no cuboide, mas também tem uma inserção no osso navicular. Certo? Então, os 3 ligamentos formam o colateral lateral, certo? Um ligamento só formado por 3 fascículos ou ligamentos menores. Colateral lateral, ok? Esses daqui são importantes porque são mais finos e utilizados na palpação, na anatomia palpatória. Esse calcâneo fibular é facilmente utilizado na palpação com a identificação do maléolo lateral e também do osso calcâneo, né? Identificando essas estruturas, vocês conseguirão palpar esse calcâneo fibular. Já esse aqui é um pouquinho mais difícil, porque ele é profundo, né? Mas também dá para ser também apalpado. E ao mesmo tempo que você faz movimentos de eversão e inversão do pé, facilita a percepção desses ligamentos aí pelo toque digital. Então, aqui nós vamos ver algumas imagens da vista posterior do tornozelo, da tíbia e fíbula, articulação tibiofibular distal com ligamentos tibiofibulares anteriores e posteriores. Aqui, nesta vista, o posterior. Inferiormente ao tibiofibular posterior, temos o tibiofibular transverso, também unindo a tíbia, a face articular, pegando parte da extremidade distal da tíbia, até também o maléolo lateral da fíbula. Esse tibiofibular posterior e transverso são eles que fazem a aproximação da tíbia e fíbula distalmente, mantendo esses 2 ossos bem mais compactados, bem mais próximos. E já participando da articulação do tornozelo talocrural, nós teremos agora os ligamentos talofibular posterior, nesta vista, e calcâneo fibular, que é o colateral lateral. E saindo do colateral medial até o sustentáculo do talos, nós teremos aqui o deltoide, o colateral medial. Quais são as partes desses ligamentos? Portanto, nós vamos ver aqui também. Então, as estruturas articulares do tornozelo, formadas por ligamentos tibiofibulares e faces articulares, incluindo o maléolo medial lateral, as faces articulares inferiores da tíbia e da fíbula, faces maleolares, faces articulares talares do calcâneo e tróclea do talos. São 3 faces articulares no calcâneo. Aqui não dá para se observar porque os ossos estão já articulados, né? E está pintado em verde, são a proximidade dessas estruturas que foram mencionadas aí, tróclea do talos, entre outras. Nesta imagem aqui da direita, dá para se observar o ligamento tibiofibular anterior, que nesta vista mais anterior e inferior, e aqui o tibiofibular posterior, juntamente com os maléolos e suas faces maleolares, maléolo medial,
maléolo lateral e face articular inferior do maléolo lateral da tíbia, face articular inferior da tíbia e face maleolar inferior também. Então, todas as estruturas aqui, elas representam o receptáculo do talos, ou seja, uma estrutura que vai se acoplar ao talos, a tróclea do talos. A tróclea é a área articular superior do talos. O restante do talos é a cabeça, depois é o corpo, depois tem a cabeça anteriormente, que se articula com o osso navicular, né? Então, o talos ele apresenta articulações com o calcâneo, uma articulação talo-calcânea, talo-navicular, né? E bem como a tibiotársica, ou tibiotalar. Aí nós teremos, então, os ligamentos talofibular anterior e posterior, fascículos fibrosos do ligamento colateral-lateral, incluindo o calcâneo fibular. Primeiramente, aqui nessa imagem, à esquerda, à minha esquerda, o talofibular anterior, vejam em destaque, ele faz a união do maléolo lateral ao talos, na região da cabeça do talos. O talofibular posterior atinge a margem, a epífise distal da fíbula, né? Não pegando o ápice, mas pegando a margem lateral da epífise distal, se insere também posteriormente no talos. Né? Então, nós temos aqui na vista posterior e lateral. E depois, o ligamento calcâneo fibular, que é utilizado na palpação do ápice do maléolo lateral e área póstero-caudal do osso calcâneo, onde ele vai ser palpado neste espaço aqui, nesse limite, entre essas duas estruturas ósseas. Perfeito, gente? Então, daí a gente nota um notável número, né, numerosos ligamentos. Existem ligamentos intra-articulares, ou interósseos, interósseos, que não aparecem muito bem aqui, mas tem os ligamentos intertarsais, que unem os ossos do tarso entre si, e os tarso-metatarsais, proximalmente, e metatarso-falângicas, distalmente. Então, são 5 ligamentos metatarso-falângicas, que vai desde o hálux até o quinto dedo, e as articulações interfalângicas, com todos esses ligamentos aqui, metatarso-falângicos e interfalângicas, com os chamados ligamentos colaterais também, tá certo? São reforços que impedem os movimentos de lateralização, com luxação das articulações entre uma falange e outra. Então, na vista medial da articulação talocrural, nós podemos observar que do ápice do maléolo medial se origina o ligamento tibiocalcâneo e se insere no subsustentáculo do talos. Todos esses 3 outros ligamentos que não estão em verde formam o colateral medial, né, da articulação talocrural. Colateral medial, certo, gente? Então, primeiramente, o tibiocalcâneo, cujos feixes são mais verticais, da origem e inserção. Depois, aqui, o tibio-navicular, anteriormente, ou seja, unindo o maléolo medial ao osso navicular, aqui, certo? E depois o tíbio talar anterior, que acompanha o tíbio navicular. Mais na frente, e medialmente, o tíbio talar anterior, da origem superior da tíbia até a inserção no talos distalmente. Depois o tíbio talar posterior, em sentido também superior-inferior, pegando aqui, ó, do maléolo medial da tíbia até o talos, em sua articulação já próxima aqui do calcâneo, certo? E as referências, onde nós temos o ano 2007, poderá ser utilizado, mas é a segunda edição. Eu aconselho a terceira edição, então na página
294 no 295, terminando a articulação talo-crural, tá? Então, por favor, acompanhe a terceira edição do livro do D'Angelo Fatini, observando aqui também, ó, se vocês podem consultar, porém, vocês procurem fazer a adequação da terminologia do site do QHub e o da anatomiaonline.com, qhub.com, anatomiaonline.com, e não só do membro inferior, mas todas as demais articulações podem ser estudadas de uma forma bastante produtiva, assim como também no QHub. Então, bom estudo a todos, fiquem com Deus, e até a próxima aula a gente vai entrar em miologia, os músculos da cabeça, né? Então, nós vamos entrar em músculos da cabeça na próxima aula, e em sequência, os músculos do pescoço e os músculos do tronco, certo? Na terça-feira. De preferência, uma forma bem resumida. Olha, eu procurei enxugar a aula, viu, gente? Ó, são 3 horas, 1 minuto. Se não houver alguma dúvida, querer se manifestar, fique à vontade. Eu vou já desligando, então, já vou tirando a gravação aqui. Bom?